Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário, um breve estudo acerca do Natal, o simbolismo, o que cada item significa. Mas, porém, eu não posso deixar de falar, meus irmãos, que hoje, ou amanhã, no caso, Natal, o clima do Natal é um clima bom, um clima gostoso, nós vemos, né? Mas se nós pegássemos, meus irmãos, quando se fala 25, Natal, o que simboliza o Natal? Quando a pessoa fala da terra natal, é o dia que ela nasceu, ou o lugar que ela nasceu, então se usa esse termo. Mas, irmãos, você já parou para pensar que quando o 25 de dezembro, no caso seria o nascimento de Jesus comemorado, perceba que se fala muito pouco de Jesus. Se fala em comer, se fala em consumir, trocar o celular, se fala em várias coisas, dar presentes, Papai Noel, mas fala muito pouco sobre Jesus, ou quase nada. Alguns filmes se passam, mas pouca coisa se fala, as pessoas parecem que nem sabem que o Natal é o nascimento de Jesus. As crianças principalmente acham que o Natal é quando o Papai Noel vai vir até o seu lar para poder te entregar um presente. Mas, irmãos, uma coisa que preocupa muito, ou seja, é uma tradição já, é ver que o Papai Noel tomou o lugar de Jesus, né? Se fala muito em Papai Noel, as figuras de Papai Noel, o Papai Noel para cá, Papai Noel para lá, e nós vemos, irmãos, que tomou, vamos dizer assim, pegou toda a atenção para ele e nada de atenção para realmente a causa. Mesmo que nós saibamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não tem como, as questões climáticas ali do Oriente Médio, ali em Belém da Judéia, não eram favoráveis para que Jesus nascesse numa comarca, não era. Então nós vemos que os pastores eles não saíam naqueles dias para poder apacentar as suas ovelhas, porque eram dias chuvosos, dias muito frios. Então nós vemos, irmãos, que pelo calendário ali, a Bíblia não menciona, não relata o dia que Jesus nasceu, mas com certeza ele não nasceu no dia 25 de dezembro. É muito provável que ele nasceu entre o mês de março e o mês de abril. Então nós vemos que a Bíblia não menciona, mas mesmo assim nós vemos que a igreja, o cristianismo, os protestantes, a igreja católica que instituiu mais isso, até hoje, né, nós comemoramos o dia de Natal. Então nós vemos que hoje nós vamos comemorar, né, o Natal, o nascimento de Jesus. Porém, meus irmãos, é como nós estamos falando anteriormente, que foi tirado a figura de Jesus para se colocar a figura do Papai Noel. Como se tivesse tirado Jesus da manjedoura ali e ter colocado o Papai Noel, uma figura que eu vi no Facebook. Mas aqui, quando nós vemos qual foi a época que se colocou esse símbolo do Papai Noel, quem começou com isso, quem começou, né, a fazer esse tipo de prática, foi São Nicolau, mais ou menos no século V. Ele que andava com um saco de presentes nas costas, entregando para as crianças carentes dali onde ele vivia. Não era mais um padre, era mais um bispo, que até então a Igreja Católica não tinha sido instituída como ela foi, em praticamente 500 depois de Cristo. Mas como nós vemos, meus irmãos, São Nicolau, ele é a figura. Por quê? Porque ele usava barba branca, ele usava cabelos, usava toda uma roupa, né, adornada, ao qual as pessoas começaram a ver ele como um velhinho, um bom. Por isso que as pessoas usam essa expressão, um bom velhinho. Porque São Nicolau era um bom velhinho, porque ele sempre, nessa data, ele entregava presentes. Segundo os historiadores, dia 25 de dezembro, ele entregava presentes. Mas existe muito simbolismo em volta dessa questão do Papai Noel, dia 25 de dezembro, 24 também. Mas a gente vai ver no decorrer. Então, São Nicolau, que é o Papai Noel, que foi instituído como Papai Noel, a figura do Papai Noel veio através de São Nicolau, que entregava presentes para as crianças, e é por isso que às vezes as crianças ficam esperando os presentes, que é uma figura que vem lá de praticamente 1500 a 1600 anos atrás, ou um pouquinho mais. Nós vemos que São Nicolau até hoje é lembrado como um bom velhinho. Ninguém sabe que é o Papai Noel, mas o Papai Noel, meus irmãos, é São Nicolau, que uns anos atrás, foi colocado como não é como Deus, mas foi canonizado, virou santo na Igreja Católica. Então, também outra questão é por que ele usa as roupas são vermelha e branca do Papai Noel. Por quê, meus irmãos? Quando São Nicolau ele entregava os presentes, a roupa dele não era vermelha e branca, era verde. Mas quando começou
esse adornamento vermelho e branco, essa roupa vermelha e branca? Foi através, meus irmãos, de uma campanha publicitária da Coca-Cola em 1886. Né? O cartunista Thomas Nast, ele que fez toda a roupa, desenhou a roupa do Papai Noel para poder fazer uma campanha publicitária para a Coca-Cola. E por isso que nós vemos que a mesma cor da Coca-Cola é a cor do Papai Noel. Por isso que você vê que os comerciais mais bem elaborados são os comerciais da Coca-Cola. Principalmente aquele comercial emblemático que nós vemos, aquele caminhão, aquela carreta, várias carretas chegando e o Papai Noel ali, aquele monte de luzes. Então nós vemos que tudo isso tem uma história, tem algo por trás. Nada é em vão. Então, através da campanha publicitária da Coca-Cola que foi instituída a roupa vermelha e branca do Papai Noel em 1886. E depois nós vemos, né, que foi adotada as cores de Natal, verde e vermelho. Então, meus irmãos, essas são algumas coisas. Agora vamos entrar por que dia 24 por dia 25 se faz a ceia. Essa tradição de fazer a ceia por dia 24 e dia 25, meus irmãos, ela é muito antiga mesmo. Olha, se for colocar, tem pelo menos aí uns 4.000 anos aí de história para nós entendermos o porquê da ceia do 24 para o dia 25. A ceia do 24 para o dia 25, um dos motivos é porque no dia 24 se comemorava a festa à deusa Lua, né? A deusa Lua, deusa dos pagãos, a Mãe Lua, adoração à Mãe Lua, que nós vemos até que é Semiramis ou Astarote, né? Que está em Juízes capítulo 2, versículo 13 e 1 Reis capítulo 11, versículo 5. Se faz uma alusão a essa deusa. E no dia 25, como todos nós sabemos, é a adoração ao Deus Sol. Então se faz, nessa transição entre Mãe Lua e Deus Sol, se faz a ceia à meia-noite, quando vira o dia. Então na antiguidade caldaica, né, dia 25 de dezembro era o dia da criança, o dia do nascimento de Tamuz, Deus Sol. Então eles comemoravam 25 de dezembro como o dia da criança, mas, vamos dizer assim, defendendo o nascimento de Tamuz, que era o Deus Sol. Né? Existem outros nomes também que nós vemos que compõem esse paganismo aí, né? Então, esse do nome Tamuz é só um nome que nós temos biblicamente falando, mas existem outros nomes também. Então, meus irmãos, na noite anterior até a meia-noite, a Mãe Lua e a honra Semiramis, que hoje é a véspera de Natal, no dia seguinte, ao meio-dia, como culto ao Deus Sol e a deusa Lua, ou seja, depois se fazia um culto, se fazia uma celebração acerca desses deuses pagãos. Então por isso que até hoje nós vemos que a tradição da ceia de Natal ela existe. É por causa dessa tradição pagã que nós temos até hoje, né, meus irmãos, a ceia de Natal. E aí parece que se infundiu várias questões paganistas, foram se fundindo e hoje nós temos essa vamos dizer assim, o Natal ao qual nós temos hoje. Eu não vou dizer, meus irmãos, que é pecado a pessoa celebrar o Natal. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nós temos que saber da história, saber das origens e abrir os nossos olhos para algumas coisas, né? Então, tudo isso é uma idolatria. Tudo o que se fazia na antiguidade era idolatria. E até hoje, quando nós vemos algumas coisas, também é idolatria. Porque as pessoas parecem que só se dão bem no final de ano. Mas também, né? Pouco tempo depois, Semiramis descobre que está grávida, mas isso não é possível, afinal seu filho marido está morto, ou seja, há uma briga ali de família, e ela mente novamente para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, o espírito de Deus, a engravidou. Eu já falei sobre Nimrod, né? Eu já fiz um estudo sobre Nimrod. Semiramis chama seu filho de Tamuz, para continuar o engano ela diz que é o próprio Nimrod, daí surge a primeira ideia reencarnacionista. Tamuz é mencionado na Bíblia em Ezequiel 8, 14 ao 18. Então, Semiramis ela trai, e aí depois vem Tamuz, né? E aí ela diz que é filho de Deus, vamos dizer assim, é um Deus, e é por isso que se coloca isso, por isso que Tamuz tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa linhagem, eles colocam na história ao Deus Sol. Mas perceba que tudo isso são coisas enrustidas, né? E por que se comemora no dia 25 de dezembro? Né? Constantino e a influência de maniqueísmo, né, que identificava o Filho de Deus como o Sol. Ou seja, alguém vai dizer
que tudo isso, né, que Constantino, quando ele teve a sua visão lá, que ele estava lá em Apuros, ele teve a visão, né, de uma cruz, ele falou, aí aquela voz dizia, sobre esse símbolo, né, você vai vencer. Ele vai lá e faz todos ali virarem cristãos, e ou seja, depois cristão virou até uma moda. Na época do aí foi colocado um maniqueísmo. Levaram aqueles pagãos ao século IV e adaptaram a sua festa do dia 25 de dezembro, o dia do nascimento do Deus Sol, dando-lhe o título de dia do Natal do Filho de Deus. Então, parece que eles fizeram uma junção, o Jesus, né, para poder agradar gregos e troianos, vamos dizer assim, para agradar os cristãos e para agradar os pagãos. O que Constantino fez? Ele juntou as festas, ele quis instituir, né, o nascimento de Jesus, ele instituiu o nascimento de Jesus no dia 25, e ele fez uma junção para poder agradar pagãos e agradar cristãos. Então ele fez uma junção. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, como nós havíamos falado anteriormente. Por quê? Naquela época, ali no Oriente Médio, é muito chuvoso nessa época. Dezembro é muito chuvoso, é um momento que faz muito frio. Então é muito provável que ele tenha nascido entre, como nós falamos, entre março e abril. A árvore de Natal, meus irmãos, é um dos símbolos mais símbolos pagãos mais terríveis. E nós vemos, irmãos, que existem várias coisas envolvem acerca do pinheiro, acerca da árvore de Natal. Alguns dizem que pessoas eram mortas, tem várias histórias, mas uma delas, meus irmãos, que mais me chama a atenção, mais me toca é essa. Seus ramos simbolizavam a volta da primavera e do verão, trazendo o sol, ou seja, trazendo o deus Tamuz. Quando Tamuz morreu, enquanto a sua mãe ainda vivia. Tamuz morre e ela diz ainda que ele continua vivendo. Diz a lenda que seu corpo foi esquartejado e os pedaços enviados para diferentes partes. Isso está falando do deus Tamuz. Diz a lenda que então sua mãe ordenou uma busca pelos pedaços para recompor o corpo do filho. Esta busca demorou 40 dias, ao final dos quais ela se coloca sobre o corpo do morto e o faz ressuscitar. Então nós vemos que tudo isso ali, até um pouquinho de feitiçaria aí, né? Então nós vemos que isso é o porquê da árvore de Natal. Então mais tarde foi instituído o uso do pinheiro. Esta busca durou 40 dias e depois foi instituído o uso do pinheiro na comemoração do nascimento de Tamuz, o qual era um símbolo da ressurreição. Então, por isso que nós vemos o pinheiro, né? Todos falam ali, às vezes as pessoas colocam o pinheiro dentro de casa, não sabem nem para que serve. O pinheiro é um símbolo da ressurreição para as religiões pagãs, isso há uns 4, 5 mil anos. Então aqui, e ainda mais, dizem que adoradores do Deus Sol ofereciam sacrifícios humanos, né? Nós sabemos que eles ofereciam sacrifícios humanos, principalmente de crianças. Os corpos das pessoas que não estavam em harmonia com a sua religião, porque antigamente quem dominava vamos dizer assim, algum clã ou a tribo era a religião. Então você tinha que andar em conformidade com aquela religião. Como nós vemos na Idade Média, que quem não andasse conforme a Igreja Católica ditava, era morto, e participava da Inquisição. Essas eram degoladas. Essas pessoas que não aceitavam esse tipo de religião eram degoladas e as suas cabeças eram penduradas em pinheiro da festa em honra a Tamuz. Então por isso que as pessoas colocam bolas nas árvores, e você pode não acreditar nisso, né? Mas isso é uma coisa que vem muito antiga, que se cortavam a cabeça e se pendurava nos pinheiros. Você acha pouco? Quando nós vemos em algumas guerras, até mesmo na Bíblia, você vai ver que se cortava a cabeça e se colocava ali em algum muro, em algum lugar, como aconteceu, para mostrar poderio, para mostrar autoridade. Então nós vemos que isso aqui, meus irmãos, que eles estavam fazendo aqui, se a gente fosse ver, não era uma coisa incomum. É incomum nos nossos dias, mas naqueles dias era uma situação muito comum. Então nós vemos que esse é um dos simbolismos do pinheiro. Algum também defende que naqueles dias, quando se trocava presentes, se colocava presente debaixo do pinheiro, assim como se faz hoje. Mas o que nós vemos, um dos estudos assim, que mais me chamou a atenção, que não dá para falar de todos, é esse, né? Que todos nós já ouvimos falar, mas isso é uma tradição pagã. Isso é uma tradição, irmãos, que vem lá na época da Bíblia. Quando ele fala de Tamuz, né, nós vamos ver que é biblicamente falando, né?
pouco a pouco o paganismo vai se fundindo ao cristianismo. Hoje, meus irmãos, infelizmente, eu particularmente não tenho árvore de Natal na minha casa. Também não critico quem tenha. Cada um faz a sua vida o que achar melhor. Mas nós vemos muitos homens renomados, pastores renomados, que colocam árvore de Natal dentro da igreja. Será que eles não sabem da origem, da história? E se coloca a árvore de Natal dentro da igreja, se fala várias coisas, né? Para poder, vamos dizer assim, entrar no clima do Natal. Mas a verdade é essa, né? E eles conseguem até manipular várias pessoas para que tenham. Mas alguma vez você viu algum desses homens falando acerca do Natal, falando acerca o porquê do simbolismo, o porquê de tudo isso que acontece? É complicado. E o presépio, meus irmãos, né? Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou a virgem e o menino, isto é, Semiramis e Nidode, revivido, transformavam-se em objetos principais de adoração. Ou seja, nesse momento, tinha um momento que eles eram o símbolo máximo da adoração do momento. Isso é lá na Babilônia. Então, essa veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora em nossos dias, mudando de nome em cada país e língua. Isso é uma tradição que veio lá dos deuses lá na Babilônia, e nós vemos que se encaixou exatamente entre Maria e Jesus. E hoje eles adoram muito o presépio, né, meus irmãos? Sabemos que Deus falou para nós não fazermos imagem de escultura, mas nós vemos que é ser adorado, é venerado acerca do presépio. E a guirlanda, formato de um sol, coroa verde adornada com fitas, bolas coloridas, simboliza o Deus Sol. Então, e até dizem, até alguns falam, se tornou até uma trindade, esta se tornou uma trindade profana. Nimrod pai, Semiramis mãe e Tamuz o filho. Né? Então nós vemos que isso até eles colocam, né, como uma trindade que para nós é uma trindade profana. Para eles é coisa boa, para nós não é. Então, meus irmãos, veja que tudo isso, essas questões do Natal, tudo isso tem simbolismos pagãos. Eu particularmente, eu vou ceiar também. Eu nem sei à meia-noite, eu procuro comer antes, que a fome não dá para esperar até meia-noite, a gente acaba se alimentando antes. Mas o que eu estou querendo trazer para os irmãos é para que nós venhamos entender qual é o real significado e a origem do Natal. Então perceba que todos esses simbolismos vão infiltrando dentro da igreja, né? Então, tudo isso, meus irmãos, que nós vemos, isso é de origem pagã. Infelizmente, eu sei que é ruim dizer isso, mas é paganismo. Essas origens são origens pagãs, e o que nós vemos nos dias de hoje é exatamente isso. Como nós falamos no começo, se tira Jesus. Se pelo menos lembrasse mais de Jesus, se pelo menos falasse mais sobre Jesus, mas as pessoas só falam em Papai Noel, em comer demais, em ganhar peso e faz brincadeiras, mas ninguém lembra de Jesus, né? Ninguém lembra de Jesus, ninguém lembra do Filho de Deus, que veio aqui, viveu, morreu para salvar a mim e a salvar a você. Eu espero, irmãos, que esse breve comentário e esse breve estudo, possa esclarecer algumas dúvidas que você tinha ou que você ainda tenha do Natal, né? E que Deus abençoe os irmãos, que você tenha, né, vou dizer assim, que você tenha esses dias de Natal, como é comemorado, dia de paz, tranquilidade, e que Deus abençoe poderosamente a sua família, que Deus abençoe, fique na paz.